dia a todos. Meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Cabocla Cuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões todas as terças a partir de 19h30. E nosso desenvolvimento mediúnico e estudo da doutrina umbandista todas as sextas às 20 horas. Quero agradecer pelos inúmeros comentários que nos têm feito pela rede social. Quero agradecer os inúmeros e-mails que nos chegam e estou conseguindo, graças a Deus, colocar tudo em dia. Quero que continue ajudando o nosso canal a crescer, compartilhando os vídeos com seus amigos que podem, nesse momento, estar precisando de uma palavra amiga. Dê seu like e também se inscreva no canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que muitas pessoas estão me perguntando. Quando a pessoa está próximo do desencarne, como posso ajudá-la? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer quando a pessoa está próximo do desencarne. Então nessa oportunidade eu decidi explicar como uma pessoa pode prestar assistência a alguém. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pouco antes de sua morte e também, principalmente, depois dela. A assistência às pessoas é de extremo valor para as almas antes e posterior ao seu desencarne, pois ela contribui muito para duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, evitar que a alma fique presa à terra após o desencarne. E em segundo lugar, a possibilitar uma passagem tranquila para a alma. Agora vamos descrever o passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para prestar auxílio não apenas para os outros, mas para si próprio, porque alguma hora vai chegar e nós temos que saber como ter essa preparação. A primeira medida que podemos tomar ao ter contato com alguém próximo que esteja prestes a desencarnar é conversar com essa pessoa sobre a resolução de todas as suas principais pendências humanas. O que é pendências humanas? Tudo aquilo que de alguma forma pode prender a pessoa à sua existência atual. Algumas pessoas são muito apegadas a filhos, irmãos, pais, cônjuges e amigos. Outras são apegadas a bens e patrimônio. Outras são apegadas a títulos, intelecto, crenças e religião e assim sucessivamente. Outras ainda se prendem a sentimentos e processos psicológicos individuais, como mágoas, culpa, vazio, ódio, carência, sentimentos e assim sucessivamente. Tudo isso pode ser conversado com a pessoa em questão, sendo um diálogo objetivo, franco e aberto. Por exemplo, se a pessoa que estiver desencarnando estiver preso a uma mágoa com relação a alguém, é preciso mostrar a ela quanto esse sentimento pode ser prejudicial após a morte. No caso de se tratar de alguém aberto à espiritualidade, é um tanto mais fácil. É possível mencionar que alguns espíritos podem ficar tão apegados às suas mágoas e a outros sentimentos que frequentemente ficam presos à terra e principalmente obsediando a pessoa com quem você tem a mágoa. Isso se torna, no grau de evolução, ruim para você e ruim para a pessoa. Você tem que passar a ela toda uma carga de sentimento negativo e até doenças que isso vai gerar para ela na próxima encarnação. Além disso, o espírito preso a emoções inferiores pode tentar prejudicar aqueles que em vida supostamente o fizeram mal. Dizemos supostamente, pois muitas vezes aquilo que consideramos como mal vem para o nosso bem, em forma de evolução. Depende sempre de como a pessoa assimila aquela experiência. Em outro exemplo, uma mãe pode sentir muito apego, culpa ou outro sentimento relacionado a um filho e pode sentir
preocupação com ele após a sua morte. Por estar preocupada com o filho, ela pode se recusar a seguir ao plano espiritual superior e permanecer no nível da terra, tentando supostamente ajudar aquele filho. Aqui é preciso dizer que a mãe, nesse estado errado, no que ela pensa que está fazendo o correto, em nada vai contribuir com o seu filho. Muito pelo contrário, pode prejudicá-lo em diversas formas, até mesmo criando doenças a ele, bloqueando principalmente o seu profissional, travando os seus relacionamentos e assim sucessivamente. Para entender com mais detalhe esse tema, eu tenho um livro que eu gosto muito de ler, é o Espíritos Presos à Terra. Tá? Você pode encontrar esse livro nas livrarias, que ele vai te dar uma entonação um pouco maior do que estou falando. Por esse motivo é que enfatizamos a importância desse diálogo à pessoa que está desencarnando, para que ele se desprenda de tudo aquilo que possa ser motivo para sua permanência aqui na Terra. A pessoa deve então conversar com esta pessoa e explicar o valor do desapego de todos os assuntos humanos, seja eles quais forem. É bom dizer que dessa vida a gente não leva nada, absolutamente nada, a não ser aquilo que existe de mais elevado na alma humana, como o amor, a compaixão, a sabedoria e nossas virtudes, e assim sucessivamente. A segunda medida a realizar a fim de prestar auxílio necessário às almas prestes a desencarnar é descrever passo a passo as etapas pós-morte. Aí você pode perguntar, mas que etapas são essas? Em primeiro lugar, a alma se verá saindo do corpo físico. Esse é o primeiro momento. Nesse momento, a pessoa verá o próprio corpo estando fora dele em espírito. Esse é o primeiro sinal de que houve o desenlace e que não temos mais o nosso envoltório material, pois agora somos almas ou espíritos eternos em estado de passagem à nossa nova moradia espiritual. As etapas que eu vou falar a seguir não ocorrem necessariamente numa mesma cronologia, ou seja, pode ocorrer antes ou depois da outra. Essas etapas são o encontro com parentes e amigos, a revisão de toda nossa vida, a visão ou sensação de uma luz espiritual que será nosso guia ao além. O encontro com entidades de luz é um portal simbólico que dá acesso à alma ao plano espiritual mais elevado. Antes de se cruzar esse portal espiritual, ainda é possível àquela alma o retorno ao plano físico, para a continuidade de sua jornada nesta vida terrena. Mas após cruzar este portal, não há mais retorno, a não ser em uma próxima reencarnação. O encontro com parentes e amigos é muito comum após o desencarne. E é importante mencionar isso à pessoa que está desencarnando. Pessoas queridas e amadas que ela conheceu nesta ou em outras vidas podem vir recebê-lo. Isso ajuda a alma recém-desencarnada a se sentir mais segura no estado espiritual que ainda não é familiar, colaborando com a sua adaptação do outro lado da vida. É bom dizer a esta pessoa que ele poderá rever pessoas que ele ama e que se encontrarão com ele após a morte, pois isso provavelmente vai lhe acalmar e o fará ver a morte sobre a outra perspectiva. Outra etapa pós-morte é a revisão de toda a nossa atual existência terrena.
Teremos contato como se fosse um flashback de nossa vida. Todos os atos bons ou ruins praticados aparecerão com toda a força e vivacidade diante de nós, como se fosse um filme passando. A diferença é que nesse filme nós somos os principais atores e sentimos tudo o que acontece conosco e também com outras pessoas que fizemos bem ou o mal. A alma que praticou somente o mal verá todo o mal realizado e se lamentará muito. Por outro lado, a alma que praticou o bem verá e se ficará tão feliz com bem semeado. Esse é o famoso dia do julgamento, se podemos dizer assim, alguma analogia. Tal como mencionado nas grandes religiões. Mas ao contrário de algumas doutrinas que pregam, não é Deus ou um tribunal cósmico que julga nossas ações, mas sim nossa própria consciência. É possível dizer que tudo que existe de superior em nós julga tudo que existe de inferior em nós. E assim aprendemos quem somos e o que precisamos transformar em nosso íntimo. O espírito que semeou a paz encontrará a paz. Aquele que semeou o ódio, a discórdia, o medo, orgulho, egoísmo e vaidade, etc., só encontrará a infelicidade e o vazio espiritual. Digamos assim, quem vive pela espada, perece pela espada. E quem vive pela paz, encontra a paz. Esse parecer pela espada, tal como disse Jesus, não deve ser encarado apenas no seu sentido material, como se um guerreiro que matou milhares com uma espada deverá morrer com um golpe de espada. Perecer pela espada é perecer espiritualmente com o estilo de vida que a pessoa teve na sua obra deixada na terra. Assim, encontramos após a morte um reflexo de tudo que fizemos no mundo. O importante mencionar que as pessoas que praticaram o mal durante a vida podem se assustar com a revelação de que os atos aparecerão diante de si, numa forma nua e crua. Nesse momento, quem auxilia pode explicar que o arrependimento e o perdão são peças fundamentais na busca da paz. A pessoa que está desencarnando, que se desapega de tudo isso através do arrependimento e do perdão, se liberta de tudo e pode ter um pós-morte tranquilo. Aqui podemos dizer que mesmo 1000 anos de guerras podem ser amenizados por 1 minuto de verdadeiro arrependimento. Digamos que pode ser considerado como se fosse o perdão celestial dentro do seu coração. Aquele que vem de dentro, do mais profundo do nosso ser, aquele coração que a gente fala, errei, me perdoa, esse é sentido pelos espíritos. Principalmente no que diz respeito aos nossos entes queridos, soltando-se de todos os nossos bloqueios, mágoas, culpas e etc. É condição sine qua non para uma boa morte ou arrependimento. E veja, você que está assistindo esse vídeo, tente agora fazer o bem às pessoas. Se você está com problema com seu pai, com sua mãe, o que custa perdoar você? Você gostaria que chegar em casa e seu pai não estar mais do seu lado, desencarnou, sem você no mínimo ter pedido perdão? Pense nisso. No caso da pessoa se recusar a perdoar e de se arrepender ou de se desprender de suas contingências humanas, devemos respeitar seu livre-arbítrio e permitir que ela viva as experiências que está escolhendo. Só podemos ajudar até certo ponto. Além desse ponto, somente a pessoa pode fazer algo por si mesma. É importante lembrar que
Caso a pessoa não possa encontrar-se com alguém fisicamente, ela pode pedir o perdão, perdoar ou se desprender de tudo mentalmente. O que importa é a verdade. Para tanto, basta visualizar a pessoa com toda a sua vivacidade e falar tudo o que gostaria de ser dito, sempre no sentido de reconciliação. O processo de arrependimento e do perdão ajuda não apenas a se conseguir uma transição tranquila, mas também a evitar problemas em vidas futuras, principalmente. Por outro lado, é importante pedir a esta pessoa, caso ela esteja consciente e bem mentalmente, que faça uma reflexão sobre a sua vida, com seus erros e com seus acertos. A reflexão sobre nossos erros ajuda também no desenlace e no processo de purificação que o momento da morte exige. A reflexão sobre nossa obra humana não deve gerar jamais culpas pelo que foi feito, mas sim um aprendizado que ficará gravado para sempre em nosso espírito. Não há motivos para a culpa se aquela alma aprendeu com os erros e com as lições de vidas que foram ensinadas. Lembre-se, é preciso se arrepender antes de morrer. Como dissemos, mesmo que seja 1 minuto após a morte. Mas não é se arrepender sabendo do que foi explicado, se arrepender com a alma e de coração. Após a morte, já será tarde demais, entendeu? Tente levar uma vida pelo amor, humildade e caridade, tá? Mas como disse o filósofo Platão, não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Portanto, façam o que tiver que ser feito ainda em vida. Perdoe, ame, ajude ao próximo. Caso contrário, somente poderá ser feito aonde? Nas próximas vidas. E será que você terá uma evolução espiritual ou voltará um pouco mais baixo, sofrendo muito mais que sofreu nessa vida? Pense nisso. Outro ponto fundamental da assistência pré-morte é falar para a pessoa sobre a luz espiritual. Essa é a famosa luz do fim do túnel. Trata-se de uma vibração cósmica que é uma emanação direta de um poder divino que existe em todo o universo. Pessoas que já vivenciaram as chamadas experiências quase morte contam que ser iluminado por essa luz é sentir uma felicidade impossível de descrever, algo que na matéria somos totalmente inaptos a experimentar. A verdadeira felicidade, de fato, não é deste mundo, assim como a paz. Ninguém deve esperar ter a verdadeira felicidade e a verdadeira paz na terra. Pois enquanto estivermos aqui, isso será apenas uma ilusão. Mas aqueles que conseguem se integrar nesta luz podem sentir a felicidade no seu estado mais puro, mais essencial, no seu estado cósmico e universal. Todos nós ansiamos, mesmo sem admitir conscientemente, a essa felicidade e a essa paz espiritual durante toda a nossa vida. Gente, o grande problema é que sempre buscamos no quê? Nos lugares errados, com pessoas, com coisas, com situações que erroneamente cremos que podem nos proporcionar tal felicidade. Sempre buscamos a felicidade nas pessoas, nas coisas e assim sucessivamente. Alguns espíritos deixam clara a máxima de que quanto mais bem praticamos no mundo, mais será a nossa felicidade e nossa paz no plano espiritual. E isso será encontrado por todos aqueles que fizeram o bem.
e por isso conseguiram se sintonizar na luz espiritual de Deus. Por isso, os 3 passinhos: humildade, caridade e amor ao próximo. É preciso também explicar às pessoas que estão falecendo que eles devem sempre seguir a luz, não importam o que vejam ou o que pensem. Caso eles não sigam a luz, provavelmente ficarão aprisionados no nível da crosta terrestre e continuarão participando dos eventos do mundo, presos e apegados ao que já se foi, e provavelmente atrapalhando a vida dos seus entes queridos. Portanto, uma das orientações mais preciosas, não apenas para assistência às pessoas que estão falecendo, mas também para a nossa própria morte, é se encaminhar para onde esta luz, ela irá nos chamar, nos convidar a ir com ela. Mas se a pessoa estiver mais preocupada com o filho, com o marido, com o emprego, com os prazeres materiais ou qualquer outra questão humana, ela perderá a chance de se elevar à luz espiritual e ficará vagando na terra como um fantasma à procura de um corpo para continuar usufruindo dos prazeres materiais, ou para tentar resolver assuntos pendentes que não são mais passíveis de solução. Outra questão muito importante de ser dita é pelo fato que muitas vezes a família acaba prendendo a pessoa a um corpo físico já extremamente debilitado, porque apenas por apego. Muitas vezes a pessoa já sabe que está próxima à morte e até já aceita como parte de sua condição, por sentir que fez tudo o que deveria fazer. No entanto, a família continua insistindo para que a pessoa fique, seja por palavras, seja pelo magnetismo de todos, seja por procedimentos médicos que vão apenas adiar o inevitável. Não estamos aqui dizendo que os procedimentos médicos devem ser evitados. Estamos apenas afirmando que a família precisa aceitar a morte e assim permitir a passagem do seu ente querido. Por outro lado, quando uma pessoa está à beira da morte, a melhor medida a ser tomada é levá-la para a sua casa, tirá-la do hospital. É preciso que ela venha sair do corpo físico num ambiente agradável, acolhedor, e não num ambiente hospitalar. Muitos já podem ter percebido esse fato que agora nós vamos relatar. Muitas vezes acontece de alguém falecer somente após dizer ou fazer algo que para ela era necessário. Muitas vezes falece depois que espera um filho chegar do estrangeiro. Um pede perdão para o outro e a pessoa automaticamente falece. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, uma moça brigou por anos com sua irmã e antes da morte se reconcilia com ela, ambos declarando amor mutuamente. Logo após a reconciliação, a pessoa pode vir ao desencarne, pois ela estava apenas esperando em seu corpo físico para ir por esse momento, para poder se despedir da vida física. Após a morte física do nosso ente querido ou amigo, um bom procedimento que pode ser realizado por nós é visualizar aquela pessoa em volta da luz. Mas isso deve ser feito apenas uma vez, no máximo 2. Depois podemos ainda mentalmente visualizar a pessoa seguindo em direção à luz branca. Neste momento é necessário que haja um desprendimento daquele que realiza esse trabalho mental. Posto que se estivermos ainda apegado à pessoa em sua forma humana, teremos dificuldade de encaminhá-la para a luz. Todos devem compreender que a missão daquela alma aqui na Terra já se findou com sua morte do corpo físico e que pensamentos
e clamores de retorno só atrapalham a alma em transição. Por mais doloroso que seja, e é necessário, para não dizer imprescindível, que a pessoa possa estar dotada de todo desapego e fé possível, entregando aquele parente ou amigo à luz espiritual e a Deus. Nesse sentido, é preciso confiar nas leis divinas e na perfeição do cósmico, pois é certo que a pessoa que passa a outro plano jamais estará desassistida. Deus jamais permitiria que ela ficasse sem o auxílio devido. Não podemos esquecer que existe toda uma pleiade de seres espirituais ligados ao bem universal que vão prestar assistência aos recém-chegados. E de qualquer preocupação com nossa parte, isso é tudo passageiro. Após a mentalização da pessoa, agora um espírito, sendo encaminhado para a luz branca, devemos voltar à nossa vida habitual, à nossa rotina, e permitir que o espírito viva a sua nova fase. A maioria das pessoas não tem noção do quanto prejudicam seus parentes e amigos falecidos com o quê? Com o apego. Portanto, fazer um trabalho interior de desapego é essencial para que a alma possa ir tranquilamente encontrar a paz no plano espiritual. Que a paz possa ser ambas as partes, a que fica e a que vai. Algumas pessoas perguntam: a oração pode ser instrumento de ajuda para a alma recém-desencarnada? A resposta é sim, mas preste atenção. Mas a oração pode ser feita uma vez, 2 vezes, no máximo 3 vezes. Mais do que isso já se torna um sinal claro de apego. Você está encaminhando aquela pessoa. Se você ficar fazendo oração toda hora para ela, você está chamando a pessoa. Isso é apego. Ficar toda hora orando para a pessoa, além de ser um sinal de dependência emocional, pode representar também um total desperdício. Pois se a pessoa já está na luz, ela não precisa a todo momento de nossas orações. Mas se ela escolheu a escuridão, escolheu não ascender ao plano espiritual, nossas orações não vão chegar até ela. Somente quando ela se abrir para o bem. O que eu digo bem? Muitas vezes ela acha que fez o mal e não foi bem assim. Muita gente se culpa pela culpa que não teve. Portanto, a melhor oração que podemos fazer por aqueles que acabaram de partir é encaminhá-los para a luz e nos despedirmos dele. Lembre-se sempre, essa despedida da pessoa que amamos não é um adeus, mas apenas um até breve, meu irmão. Muito obrigado, fique com Deus, compartilhe nosso vídeo, quem sabe pode ajudar alguém. Obrigado.